Bom, Dr. Jefferson, nós estamos falando então sobre obstrução de artérias periféricas, membros inferiores. Qual a conduta nessas situações? Quais os exames que você faz para identificar o grau de obstrução e o que fazer com esses pacientes? Bom, para identificar o grau de obstrução, inicialmente, o sempre velho e bom exame físico, Então, uma anamnese bem feita, quer dizer, uma entrevista com o paciente bem feita e um exame físico bem feito. Dentro desse exame físico, nunca esquecendo de verificar o índice tornozelo-braço, que é o índice que a gente mede através de um aparelhozinho de Doppler simples, mais o aparelho de verificar a pressão arterial, e a gente faz uma diferença da pressão, da aferição da pressão lá no pé e no braço do paciente, e isso, em determinados índices, a gente tem qual é que é o grau de isquemia que esse paciente está sendo submetido. Associando o exame físico com a anamnese, com as queixas do paciente, a gente pode mais ou menos traçar já qual é que é a região que está sendo mais acometida pelo processo isquêmico, qual é o território arterial que está sendo mais acometido pela doença oclusiva periférica. Depois vem a parte dos exames complementares. Hoje nós temos o ecodoppler vascular, o ecodoppler arterial vascular, que é um exame que a gente comenta assim, que é como se fosse a extensão do nosso exame físico, praticamente para quase todos os pacientes vasculares, sejam eles de doença venosa ou arterial. Nós necessitamos do ecodoppler como primeiro exame para fechar o diagnóstico ou iniciar a investigação diagnóstica desses pacientes. O ecodoppler arterial vai nos dar várias informações a respeito de como está a artéria, qual é o grau de obstrução dessas artérias, e para a partir desse exame inicial, a gente saber se vai ter necessidade de se ir mais adiante, de se pedir outros exames, ou se a partir disso a gente já pode tratar o paciente efetivamente. Passando pelo ecodoppler, seria um passo a mais que a gente daria, nós teríamos os exames mais específicos, como a arteriografia, que seria o cateterismo das artérias do território onde a gente está querendo estudar melhor, que é considerado ainda hoje o exame padrão ouro, para a gente fazer o diagnóstico mais preciso dessas lesões. Junto com o cateterismo, a gente teria ainda a angiotomografia e a angiorressonância, que são exames que nós dispomos aqui no nosso local também, que também nos dariam dados semelhantes aos dados da arteriografia. Aí vai depender das condições do paciente e das indicações precisas para cada um desses exames. Em relação ao tratamento, nós temos desde o tratamento clínico, que seria com o uso de medicamentos, basicamente antiagregantes plaquetários e vasodilatadores, para estimular mais a circulação nesses locais. O incentivo do paciente a fazer caminhadas forçadas, quer dizer, a se exercitar mais para estimular a circulação colateral, para tentar ela fazer uma reserva maior de aporte para essas regiões afetadas. Depois do tratamento clínico, se a gente não conseguiu vencer a dor do paciente, os sintomas do paciente com o tratamento clínico, e dependendo das indicações vistas nos exames previamente feitos, nós teríamos daí o tratamento, digamos assim, invasivo do paciente, o tratamento cirúrgico, que hoje nós podemos dividir ele em duas categorias ou duas partes, que seria o tratamento cirúrgico endovascular, que seria através de catéteres, com um catéter balão, para se fazer uma angioplastia, uma dilatação dessas artérias, e com o uso ou não de stents, e o tratamento cirúrgico convencional, onde se faz uma cirurgia com abordagem dos vasos afetados para se remover os trombos, as placas de gordura que estão ocasionando essa obstrução,
e às vezes se utilizando de próteses ou de própria, a gente chama de enxerto autólogo, né? Quer dizer, de veias do próprio paciente para se fazer um bypass, uma ponte, né? Como se fala popularmente. Jefferson, outra coisa que preocupa bastante, e isso a gente vê em pronto-socorro, e se tem que fazer diagnóstico diferencial porque é uma doença muito grave, é o aneurisma de aorta abdominal. Então, quando você desconfia que seu paciente está com aneurisma de aorta abdominal, como você procede e qual a conduta? Bom, o aneurisma de aorta abdominal é uma doença bastante traiçoeira, né? Por ser uma doença lenta, ela vai evoluindo lentamente e pode levar o paciente ao óbito, ela pode levar o paciente à morte, sem mesmo o paciente saber que tinha essa patologia. Então é muito importante o trabalho primário, né, de médicos em geral, que o paciente faz o acompanhamento rotineiro dele, anual, né, para se pensar na possibilidade desse paciente ter alguma patologia desse tipo, né? E isso a gente vai conseguir examinando o paciente, botando a mão na barriga do paciente, palpando o paciente. Então, por ali, a gente já pode observar se esse paciente tem um abaulamento onde causa uma pulsatibilidade ali dentro do abdômen, né? E a gente vai daí, então, suspeitar da presença do aneurisma de aorta, né? Essa doença, né, aneurismática da aorta, ela acomete geralmente pessoas acima da 5ª década de vida, né? É mais comum se achar em pessoas acima dos 50 anos de idade, né? Ela acomete mais homens do que mulheres, né? E está intimamente relacionada à doença aterosclerótica em geral, né? E a outros fatores de risco da doença aterosclerótica, tipo hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, né? Então a gente começa a suspeitar dessa patologia dentro de todas essas informações que a gente tem do paciente. E a conduta cirúrgica versus endovascular? Como você decide isso? Isso é decidido através das condições clínicas do paciente, principalmente, né? E também da anatomia, né? Do tipo de aneurisma que o paciente tem, da localização, das dimensões e do tipo de abordagem que a gente vai poder fazer. Paciente que tem um alto risco para um procedimento cirúrgico, um procedimento anestésico maior, lembrando que a cirurgia de aneurisma de aorta é uma cirurgia de grande porte e que são várias horas de cirurgia e esse paciente vai ficar várias horas anestesiado, né? Então, são pacientes que teriam uma preferência para o tratamento via endovascular. Pacientes com graves problemas pulmonares, né? Com doença pulmonar obstrutiva crônica, com enfisema crônico, com uma reserva pequena, né, pulmonar, também são pacientes que teriam uma tendência ao tratamento endovascular devido ao risco, né, de problemas pulmonares no transe e no pós-operatório imediato. Pacientes que já fizeram várias cirurgias via abdominal, né, que a gente chama de abdômen hostil, né, onde a gente teria uma dificuldade de acesso até o local do aneurisma para fazer a cirurgia com segurança para o paciente, também seriam pacientes que se enquadrariam para o tratamento endovascular, né. E hoje em dia, segundo os últimos congressos que nós temos acompanhado, a tendência, né, está sendo muito grande em relação ao tratamento endovascular, né, do aneurisma de aorta, né, por algumas razões, né. Se vem mostrando ao longo dos anos, né, resultados equiparáveis em relação a médio e longo prazo de pacientes com tratamento cirúrgico e tratamento endovascular, cirurgia convencional e cirurgia endovascular. Também tem se melhorado, né, a cada ano que passa, a qualidade, digamos assim, ou a delicadeza maior do material para se usar via endovascular, né?
Por enquanto, ainda é colocada como padrão ouro para tratamento, né, do aneurisma de aorta, né, a cirurgia convencional, né, a cirurgia aberta, né. Nós aqui particularmente, né, o nosso grupo, nós temos uma experiência muito boa nisso e com resultados muito bons na cirurgia aberta, né. Na cirurgia endovascular, os casos que nós temos acompanhado ultimamente, nós temos tido também excelentes resultados, né? Mas a gente tem que primar sempre, né, em avaliar individualmente cada situação, cada caso do paciente, né? Então, cada paciente é único, né? Então, as características, os problemas que o paciente já traz junto consigo de outros problemas de saúde, né? As características anatômicas do paciente, para nós definirmos qual é que é a melhor técnica a ser empregada, né? Vai ser avaliado individualmente a cada pessoa, né? O mais importante disso tudo, né, é em relação a gente fazer o diagnóstico, né? Porque é muito comum a gente ver aqui no pronto-socorro do próprio Hospital de Caridade, que é referência para a região, né, nós nos depararmos com pacientes chegando ali sem saber da existência dessa patologia, né, num quadro dramático, desastroso, né, onde se tem que levar o paciente para uma cirurgia desse porte, né, imediatamente, né, e que obviamente que os resultados são bem mais pobres, né. Então, nós pensando primeiro, lá no início, lá nos primórdios da medicina, né, em relação à anamnese, em relação ao exame físico, de conversar com o seu paciente, botar a mãozinha na barriga do paciente, né, fazer um exame físico bem feito, né, eu acho que isso a gente vai estar beneficiando com certeza toda a população que vem nos procurar, né, primando pelo diagnóstico, né, e pelo alerta ao paciente e aos familiares aos cuidados que ele tem que ter com esse tipo de doença. Estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista. Hoje com o Dr. Jefferson Aita, cirurgião cardiovascular, com o tema doenças vasculares. Muito obrigado pela audiência, a você telespectador que nos acompanha semanalmente. Muito obrigado.